mais delongas, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos que se encontram em Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 19. Então, Filipenses, capítulo de número 2, versículos 19 a 30. Nós estamos, irmãos, já na sexta mensagem no livro de Filipenses, na carta de Filipenses. Nós já tivemos outras 5, de forma, quando os irmãos estavam em casa, né? Então nós iniciamos a pregação nessa carta, nessa epístola tão importante para a cristandade, que é justamente a epístola aos Filipenses. Mas nessa noite, Deus tem uma palavra ao teu coração, e espero que que o Senhor possa nos usar como canal de bênção para a vida de cada um de vós. Então, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19 ao versículo 30. E quem encontrou diz amém. Vamos fazer a leitura da palavra, mesmo assentados. Os irmãos podem ficar assentados, estaremos lendo. Que diz assim a palavra do Senhor, no versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Como um filho, trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Versículo 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês, e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus, que se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por este momento de estarmos reunidos novamente ao templo. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer com que cada um dos nossos irmãos estejam bem protegidos, que o Senhor venha livrar de todo mal. Mas, Senhor, se na verdade nós passarmos por esta pandemia, formos atingidos, que o nosso coração não esfrie, mas que venhamos a perceber que, independente de toda e qualquer circunstância e adversidade, o Senhor se contém, o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, Senhor, nós te pedimos nessa noite, através dessa mensagem, dessa carta tão preciosa, que fala ao coração dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que também estão acompanhando o Senhor de forma online, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, bendito Deus e maravilhoso. Amém. Meus irmãos, na mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar esse texto a partir do tema exemplos a serem seguidos. Exemplos a serem seguidos. A imitação é algo que, na verdade, é comum
a nós seres humanos. Estamos sempre imitando alguém. É verdade que quando nós somos brasileiros, nós aprendemos a falar o português, porque nós imitamos outras pessoas, a princípio imitando no nosso seio familiar, e começamos a aprender. É interessante pensar também que muitos filhos imitam seus pais ao ponto de calçar o sapato do pai, da filha calçar a sandália da mãe. Será que já aconteceu isso com vocês aqui? Comigo eu vi Renan já calçando meus sapatos e Ana Júlia calçando as sandálias de Juliette. É muito comum acontecer isso, a questão da imitação. É também importante perceber que se a gente vê uma criança no Rio de Janeiro, nós vamos perceber justamente o seu linguajar diferente, o seu sotaque diferente de uma criança aqui da Paraíba. Porque nós estamos acostumados à imitação, dentro do contexto que nós estamos vivendo. A imitação é tão importante, irmãos, é tão relevante na vida de alguém, que os pais têm muito cuidado para que seus filhos não se envolvam com pessoas que eles não acham boas. Isso é tão importante que nós, pais, temos cuidado com quem nossos filhos estão sendo influenciados, por quem nossos filhos estão imitando. Mas a imitação que um dia começa na nossa casa, os filhos pequenos a filha imitando a mãe, o filho imitando o pai, e de repente você consegue perceber isso quando criança. Mas quando eles vão crescendo e chegando na idade de adolescência, parece que na adolescência ele sai um pouco desse referencial de casa, de família, e passa a imitar agora aquelas outras pessoas que são seus pares. Ou seja, começa a imitar o seu amigo. E está aí a importância então de que ele possa estar do lado de pessoas boas, estar do lado de pessoas corretas, estar do lado de pessoas que verdadeiramente seguem o princípio da palavra de Deus. Quando adolescente, há uma grande influência. E aí vai crescendo, e nós vemos também a influência na mídia, na TV, de forma que, às vezes, a TV, ela se torna mais amigo do que aquela pessoa que está do lado dela. Por quê? Porque um amigo muitas vezes confronta. Porque um amigo muitas vezes fala contra aquilo que você está praticando. Mas a TV, você assiste o programa, e se porventura você não está gostando daquele programa, o que é que você faz? Desliga. Então, às vezes, a TV, ela se torna mais amiga do jovem, do adolescente e até mesmo do adulto, do que uma outra pessoa. E, por causa disto, por causa dessa amizade com a mídia, com a TV, essa mídia que nós temos visto nesses últimos dias, tem estimulado tendências, tem estimulado coisas que, na verdade, estão contrárias à palavra de Deus, e muitos estão inculcando isso na cabeça e pensando que é verdade, e pensando que verdadeiramente aquilo ali tanto fez como tanto faz. A gente tem que se aceitar, tudo vale, mas e à luz da palavra? O que a palavra de Deus nos ensina acerca da imitação? Na esfera cristã, até nós mesmos, quando estamos na igreja, aprendemos uns com os outros. Imagine como foi a sua primeira oração. Você já pensou aí, você lembrou? Como foi a sua primeira oração? Eu acho que eu não me lembro como foi minha primeira oração. Eu me lembro que quando me chamaram para orar, e eu disse que não. Eu disse que não. Não estava preparado para orar ainda novo convertido. Mas a primeira oração geralmente, nossa, não é tão bonita, né? Não é tão eloquente, nós não sabemos muitas palavras. Isso não quer dizer nada, irmãos, não é verdade? Sabemos que o que vale é a intenção do nosso coração. Mas a forma de nós orarmos, a forma de nós pregarmos, a forma de nós evangelizarmos, nós aprendemos uns com os outros, imitando a outra pessoa. Isso é natural no nosso meio. Aprendemos a servir uns com os outros, na igreja, com os irmãos. A imitação é uma grande questão
na vida do ser humano. A grande pergunta que nós podemos fazer é: o que devemos aprender? E com quem devemos aprender? Essa é a grande questão, irmãos. O que devemos aprender e com quem devemos aprender? Paulo demonstra aqui, justamente nesse texto que nós lemos, dois exemplos importantes ao qual todo cristão deveria seguir. Ele apresenta a vida de Timóteo e ele apresenta a vida de Epafrodito, dois jovens extraordinários, dois jovens que glorificavam a Deus através da sua vida. E ele, justamente, Paulo, escreve esta carta com um dos objetivos. É verdade que essa carta é conhecida como carta da alegria. É muito verdade, porque ele cita pelo menos 11 vezes, se alegrar, alegrai-vos. Paulo cita 11 vezes, mas um dos motivos pelo qual Paulo escreve essa carta é justamente para falar de um deles, de Epafrodito. Irmãos, se a imitação é algo extremamente importante, mais importante ainda é nós estimularmos uns aos outros a imitar aquilo que é bom, a imitar pessoas que glorificam a Deus, a imitar pessoas que são verdadeiros cristãos. Nós devemos estimular o exemplo bom. Às vezes nós estamos apenas apresentando o mau exemplo. Às vezes nós damos mais vazão a este mau exemplo, mas a palavra de Deus, pelo que Paulo está escrevendo aqui, ele demonstra algo super importante, ou seja, imite. Filipenses, olhe para a vida de Timóteo. Filipenses, olhe para a vida de Epafrodito e aprenda com eles. É verdade que Paulo, já no versículo 5, já estava falando sobre esse tema de imitação. E no versículo 5 desse mesmo capítulo, olha que Paulo fala sobre imitação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então Paulo já está falando no capítulo 2 inteiro sobre imitar. E o primeiro exemplo, ele dá o supra-exemplo de Jesus Cristo. Ou seja, faça como Jesus e o que Jesus fez diante de uma igreja que estava vendo alguns problemas, mesmo sendo uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora no ministério de Paulo, mas estava vendo alguns problemas de divisão. Paulo diz assim: tenha o mesmo exemplo de Cristo Jesus. O que Cristo fez? Ele, sendo Deus, veio à terra, se humilhou, tornando-se homem como eu e você, para assumir a forma de servo, assumir a forma de servo. E é esse exemplo que Paulo está dando no versículo 5, o exemplo de Jesus. Mas ele está trazendo agora, a partir do versículo 19 a 30, dois exemplos de vida, de pessoas que estavam com eles. Meus irmãos, ser cristão não é ser ET. Às vezes a gente pensa que um cristão genuíno é só no céu. Mas nós devemos ser verdadeiros cristãos e darmos bons exemplos. Portanto, eu gostaria de nessa noite falar desses dois exemplos, a partir de dois pontos cruciais. O primeiro, imite aqueles que se preocupam com os outros e não somente consigo. E não somente em si mesmo. Tá bom? Imite aqueles que se preocupam com os outros e não somente em si. Segundo ponto que nós vamos falar nessa noite: imite aqueles que já foram provados pelas circunstâncias. Amém? Então, o primeiro ponto aqui nessa noite, eu falarei de dois. O primeiro é justamente esse: imite aqueles que se preocupam com os outros e não somente em si mesmo. É o exemplo de Timóteo. Veja aqui no versículo de número 19. Paulo diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Então, no versículo 19, Paulo está dizendo que ele quer enviar Timóteo. Onde é que Paulo está, irmãos? Paulo está na cadeia. Paulo está preso. E ele quer, naquele instante ali, enviar Timóteo, o mais breve possível. Qual é o grande objetivo de Paulo ao enviar Timóteo? Receber notícias dos filipenses e se alegrar com essas notícias. Era isso o objetivo de Paulo. Mas a partir do versículo 20 e 21, Paulo mostra quem é Timóteo.
Paulo demonstra algumas características daquela pessoa ao qual ele vai enviar, esse jovem Timóteo. Ele diz no versículo 20: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então, Timóteo era alguém, um jovem, que Paulo, ao expressar no versículo 20, não tinha ninguém com o mesmo sentimento para enviar senão Timóteo. Que sentimento era esse? Versículo 21. Todos os outros buscam seus próprios interesses, e não de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Ou seja, ele se parece com Paulo. No versículo 21, todos os outros buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas Timóteo não. Timóteo não se preocupava com seus próprios interesses. Timóteo estava preocupado com os interesses dos outros. Timóteo estava preocupado com os irmãos. Timóteo estava preocupado com os cristãos. Esse era como Paulo. E por isso que Paulo louva no sentido positivo, honrando a Timóteo. Ele vai enviar uma pessoa que está extremamente preocupado com os filipenses. É como se Timóteo representasse o próprio Paulo. Eu não estou presencialmente com vocês, mas eu estou enviando um embaixador. Alguém que me representa. Alguém que eu conheço. E essa pessoa é Timóteo. Portanto, irmãos, devemos aprender duas lições a partir disso que nós estamos falando. Existem vários tipos de liderança. Existem aquelas lideranças que gostam de ser admiradas, que gostam de ser louvadas, que gostam de ser aplaudidas. Esse é o tipo de liderança de Timóteo? Não. Timóteo não é o líder pavão, que gosta de aparecer. Mas Timóteo é aquela pessoa que gosta de servir. Existem líderes que na verdade gostam de ser servido, mas não gostam de servir. Existem líderes que gostam de ser louvado, que gostam de ser admirado, mas essa não era a atitude do jovem Timóteo. O jovem Timóteo não se preocupava consigo mesmo, mas preocupava com o outro. Esse é o grande exemplo para mim e para você. Nós devemos nos preocupar com o outro. Quantas vezes nós estamos nos preocupando com o outro? Ou será que nós estamos nos preocupando com o outro? Ou sempre, na verdade, a conta que nós fazemos é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se tiver um tempinho, o quarto é o outro. Será que a minha conta é assim? Não deveria ser, segundo esse exemplo de Timóteo. Uma segunda questão importante é que existem pessoas que só buscam o seu próprio conforto, seus próprios interesses, seus próprios confortos, e não o conforto do outro, e não o bem-estar do outro. Parece que se eu estou bem, aquele velho ditado, né? Que o mundo se exploda. E esse não é o verdadeiro sentimento do cristão. O cristão não deve olhar para a minha própria circunstância e dizer assim: ah, estou bem, então está tranquilo. Ah, está tendo coronavírus, não me pegou, então tanto faz. Esse não deve ser o exemplo do cristão. Ah, está passando por necessidade, mas eu não estou, então estou bem. Essa não é a nossa atitude. Portanto, o que é que Paulo fala aqui no versículo de número 22? Paulo diz: Timóteo, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho, trabalha ao lado do pai. E eu gostaria justamente de destacar essa analogia que Paulo fala aqui no final do versículo 22, quando ele diz: como um filho trabalha ao lado do pai. É bem verdade, irmãos, que antes da Revolução Industrial do século XVIII, os filhos geralmente seguiam as profissões dos pais. Isso era verdade. Se o pai era carpinteiro, o filho ia ser carpinteiro. Isso era comum. Se o pai lá é um artesão, o filho seria um artesão. Isso era comum até a Revolução Industrial no século XVIII. Mas quando chega a Revolução Industrial no século XVIII, o que acontece? Os pais, eles vão trabalhar fora. Eles não trabalham mais em casa. E, portanto, os filhos
não veem os pais trabalhando. E por não ver os pais trabalhando, eles não começam mais a imitar os pais nas suas profissões. Assim, o filho começa a ir para um outro ramo, porque ele não vê mais o pai trabalhando em casa. Nessa pandemia, os filhos estão vendo o pai trabalhando em casa. Eu vejo a Ana Júlia pegando o quadro, né? E anotando lá, para cima, para baixo. Porque vê o exemplo em casa. Era assim antes da Revolução Industrial. Os filhos seguiam os pais porque eles estavam vendo. Por isso que eu falo desde o início, a importância da imitação. O que é que Paulo fala aqui, nessa analogia? Ele está falando do modelo antigo, quando ele diz, como o filho trabalha ao lado do pai. Ele está dizendo que Timóteo viu Paulo trabalhando. E, portanto, aprendeu com Paulo. Então, Timóteo, como filho na fé de Paulo, aprendeu como ser um verdadeiro cristão. Como ser um cristão relevante. Como abençoar o outro. Como fazer a obra de Deus. Como ser uma verdadeira pessoa que glorifica a Deus. Não somente na presença, mas na ausência das pessoas. Assim, Paulo utiliza-se dessa analogia para mostrar o quê? Referencial. Paulo, ele se tornou um referencial na vida de Timóteo. E, portanto, mais à frente, na segunda carta, justamente, Paulo diz assim, Timóteo, faça como Timóteo. Faça como ele, sedes imitadores de Timóteo. Como Timóteo é meu imitador. E Paulo também diz assim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos, irmãos, exemplos a serem seguidos. E nós devemos buscar os verdadeiros referenciais. Portanto, eu gostaria de falar de duas coisas importantes nesse versículo que nós citamos aqui. Primeiro, devemos andar com pessoas que imitam a Cristo. Devemos andar com pessoas que imitam a Cristo. Essa é uma verdade crucial, irmãos. Essa é uma verdade que muitas vezes cristãos estão se esquecendo, beabá do Evangelho. De andar com pessoas que se parecem com Jesus, que se parecem com Cristo. Parece que nós estamos nos gostando de estar ao lado de pessoas que está na moda, que é bem quisto em meio à sociedade, mas não tem nada de Evangelho. Essa não deve ser a nossa postura. A nossa postura de imitação deve ser pessoas que seguem e imitam a Cristo. Eu pergunto a você nessa noite, a quem você tem imitado? Quem você tem imitado? É bem verdade, irmãos, que nós seguimos pessoas, somos influenciados por pessoas. A grande questão é, essas pessoas que nós seguimos e imitamos, muitas vezes, às vezes até sem perceber, são pessoas referenciais, cristãs, para que eu possa seguir? Ou nós estamos simplesmente seguindo aquele professor da universidade, que é conhecedor, doutor, pós-doutor, que sabe de tudo, mas não sabe de nada do Evangelho. Não sabe de nada do Evangelho. Certa vez na universidade, estava ali com um professor, cristão, estava com ele, professor cristão, e de repente chegou um outro professor, e começou a criticar esse nosso colega, esse meu professor, e citou o nome dele, e disse, esse homem vai direto para o céu, disse assim com esse professor cristão. E esse professor cristão olhou para ele e disse assim, eu e Renê, nós vamos, mas você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar a sua vida. Tem que mudar o caráter. Estava hoje pela manhã ministrando na sala do discipulado e falamos de algo que aconteceu na história. Conta-se que Alexandre o Grande, aquele da Macedônia, conquistador de grandes territórios, certa vez, um dos seus soldados tinha abandonado a batalha, tinha fugido da batalha, e Alexandre o Grande chamou ele para a conversa, e disse assim, como é seu nome, jovem? Ele disse, meu nome é Alexandre. Então Alexandre é o nome do imperador também, né?
Ele diz, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude, mas não dá para você ser Alexandre e ser um covarde. Era isso que ele estava querendo dizer. O que é que nós podemos aprender como cristãos? Muitas pessoas dizem que são crentes, muitas pessoas dizem que são cristãos, mas não mudam de atitudes. Ou você muda de atitude, ou você diz que não é crente. Mas é necessário que você seja sincero. Levar o nome de Cristo em vão. Nós não podemos brincar com isso. O Evangelho é coisa séria. Segunda aplicação desse versículo é o seguinte: devemos fazer com que os outros caminhem conosco, imitando no serviço do Evangelho. Não devemos apenas imitar pessoas que seguem a Cristo, mas nós também devemos ser referenciais, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto assim, esse é um verdadeiro cristão que eu devo seguir? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm pensado assim, eu posso aprender algo com ele? Eu posso aprender algo com ela? Ela tem algo que me chama a atenção? Ele tem algo que me chama a atenção? Será que é isso que as pessoas veem, eu e você? Nós somos referenciais? Nós fazemos a diferença onde nós estamos? Ou simplesmente nós somente somos influenciados pela gama de pessoas, possibilidades, sistemas de pensamentos que estão ao nosso redor? Devemos ser diferentes, devemos ser referenciais, como Timóteo ele era, como Paulo ele era. E assim, as pessoas quando olharem para nós, andar conosco, como um filho que imita o pai, é assim que deve ser a nossa vida. Nós devemos ter filhos espirituais, e esses filhos espirituais têm que olhar para nós, irmãos, evidentemente não como pessoas perfeitas, mas pessoas que buscam a perfeição, pessoas que buscam estar cada vez mais perfeito, e não pessoas que simplesmente estão murmurando, pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, pessoas que não na sua boca não tem louvor, não tem gratidão, como diz o salmista no Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Será que o louvor do Senhor está nos teus lábios em todo o tempo? Será que o louvor ao Senhor esteve nos teus lábios durante todos esses 105 dias? Será que o louvor ao Senhor é algo que você tem feito não somente no templo, mas fora do templo? As pessoas estão nos observando. As nossas atitudes, principalmente aquelas que estão mais próximas, para dizer, eu quero ser como ele, ou eu não quero ser como ele. Que possamos ser pessoas como Timóteo, referenciais, como um filho que trabalha com o pai, e, consequentemente, não preocupado consigo mesmo, mas preocupado com o outro. Imite esse tipo de pessoa. Imite pessoas que se preocupam com os outros. Imitem pessoas que, por sua vez, imitam a Cristo. Imite. Vale a pena. Vale a pena. Mas um segundo ponto nessa noite, do texto que segue, imite aqueles que já foram provados pelas circunstâncias. A partir do versículo 24, Paulo diz assim, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Deixa eu dar o contexto aqui, irmãos, que a palavra de Deus está nos dizendo. Epafrodito estava na cidade de Filipos, e a igreja aos filipenses envia Epafrodito para que ele pudesse abençoar a vida de Paulo. Ou seja, eles enviaram uma oferta através de Epafrodito para que Epafrodito fosse até Paulo que estava na prisão. E agora, Paulo está dizendo que ele vai enviar Epafrodito de volta. Eu vou enviar Epafrodito de volta. Quem é Epafrodito? Aí ele diz no versículo 25, meu irmão, cooperador e companheiro.
Olha que coisa interessante. Ele era irmão, era como se alguém da família cristã, cooperador, trabalhador na obra, companheiro de lutas. Era aquele que estava com Paulo, não simplesmente para cortar o bolo na hora do aniversário, mas era aquele que estava com Paulo no dia que Paulo precisava. Às vezes nós estamos com o outro apenas para bater a foto de ano em ano, quando está tudo bem. Mas muitas vezes, quando o irmão está precisando, nós não estendemos a mão para que ele possa receber de nós a bênção e a graça de Deus. Você sabia que eu e você somos os canais da graça divina? São através de eu e você que pessoas são abençoadas e Deus tem agraciado. Sabia disso? Portanto, Paulo está dizendo isso. Eu vou enviar ele de volta, mensageiro e auxiliar, nas minhas necessidades. Agora, olha o que Paulo diz no versículo 26. Como é que Epafrodito estava? Qual era o sentimento de Epafrodito? Versículo 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês, e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Na viagem, Epafrodito adoeceu, e os filipenses ficaram sabendo que ele tinha adoecido e ficaram tristes. Por sua vez, a atitude de Epafrodito não foi colocar no Instagram, no Facebook, não foi colocar no WhatsApp dizendo assim: olha, eu estou doente demais e vocês têm que fazer algo por mim. Pelo contrário, Epafrodito, ele ficou angustiado só pelo fato que os filipenses souberam que ele estava doente. Epafrodito não queria que os filipenses ficassem preocupados com ele. Que atitude é essa, irmãos, de um verdadeiro cristão? Hoje, dentro das redes sociais, as pessoas querem ser engrandecidas e muitas vezes autopiedosas. E desde o início da carta, Paulo está falando contra essa autopiedade. Desde o início. Paulo estava preso, encarcerado, passando por necessidades, mas Paulo estava dizendo assim: eu estou alegre. Paulo estava passando por aflições e ele estava dizendo: eu estou feliz. Estou passando por tudo isso, mas se Deus quiser pode me livrar, mas se Deus quiser pode também não me livrar. E aí, lá no início do capítulo, algo muito importante, Paulo diz assim, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa deve ser a atitude do cristão. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. É ganho. E é por isso que no versículo 27 Paulo diz assim: de fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, irmãos, isso é uma carta, isso é uma epístola. E epístola, uma carta, assim como nos dias de hoje, evidentemente que hoje nós não temos tanta... não é tão comum nós enviarmos cartas uns para os outros, não é verdade? Nós enviamos mensagens mais curtas devido às redes sociais, mas um pouco tempo atrás, as pessoas enviavam cartas. E essas cartas tinham o quê? Objetivo. O que as pessoas queriam ao escrever aquela carta? E um dos objetivos que Paulo escreveu, a carta aos filipenses, é esse, irmãos. Ele queria fazer com que os filipenses ficassem tranquilos, porque Epafrodito, que um dia foi enviado dos filipenses até Paulo na prisão, ele tinha adoecido, mas agora ele estava bem. Esse é um dos motivos que Paulo escreveu essa carta. Ele ficou doente, mas não fica angustiado, porque agora ele está bem e eu vou estar enviando ele de volta. Isso é algo importante que a gente deve entender. Paulo queria tranquilizá-los. No versículo 28 diz assim: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, versículo 29, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Honrem sempre os que são como Epafrodito. Versículo 30, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Meus irmãos,
A doença de Epafrodito, possivelmente, foi ocasionada por algum vírus. Possivelmente. Mas eu te pergunto nessa noite, se Epafrodito estivesse em casa, se ele não saísse dali para ir até Paulo, na prisão, ele teria adoecido? Provavelmente que não. Mas o que nos chama a atenção no versículo 30, a palavra na minha versão diz assim, ajuda, para suprir a ajuda. Em outras versões, está dizendo assim, para suprir o socorro, né? Dar socorro, porque vocês não me podiam dar pessoalmente. Essa palavra ajuda aqui, no original no grego, está se referindo a um serviço religioso. O que Epafrodito estava fazendo? Ajudando a Paulo, indo socorrer Paulo nas suas necessidades, era justamente um exercício, uma ação religiosa, um serviço religioso. O que é que eu posso aprender com isso, irmãos? Eu posso aprender que Epafrodito, ele era um adorador. Eu posso aprender que Epafrodito, ele louvava a Deus. E ele não louvava a Deus apenas no templo, mas ele louvava a Deus em todo momento, em toda circunstância. Eu posso aprender, irmãos, que Epafrodito, ele entendia que era necessário naquele instante, mesmo arriscando a própria vida, ir até Paulo. E sabemos muito bem, Rebeca que está aqui mais na área de saúde, sabe muito bem, que naquele período, irmãos, naquele contexto, não tinha vacina. Naquele contexto, as doenças, doenças que hoje são raras, que foram exterminadas, naquele contexto eram doenças que podiam levar à morte. Mas Epafrodito, como diz no versículo 30, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida. Nós aprendemos isso, irmãos. Nós devemos aprender com pessoas como essa, que foi provado pelas circunstâncias. Epafrodito foi provado pelas circunstâncias. Que circunstâncias? Até da doença. E não preocupado consigo mesmo, ele ficou angustiado simplesmente porque os filipenses estavam sabendo que ele estava doente. Ele não queria ser louvado, ele não queria ser engrandecido, ele não queria ser admirado. Ele queria que a palavra do Senhor fosse na presença dos irmãos. Ele queria que Paulo fosse suprido a sua necessidade. Ele queria que os filipenses verdadeiramente estivessem alegres e não tristes por causa da enfermidade dele, porque ele compreendia, Epafrodito, que existiam coisas maiores do que a sua própria enfermidade. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o centro da história do universo, não. Nós somos apenas alguém muito importante para Deus, é verdade, mas que devemos entender que nós fazemos parte de um grupo, de um coletivo, de um corpo que, ajustado, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Mas eu não sou o centro. O que nós temos visto, irmãos, nesses dias atuais, é colocar o homem no centro. É o antropocentrismo campeando, mas nós devemos voltar ao cristocentrismo, ou seja, Cristo no centro, Cristo no centro, Cristo no centro. Ele deve ser o centro da nossa vida, Ele deve ser o centro da nossa história. Embora eu passe por aflições, por doenças, por lutas, mas maior é a obra do Senhor, maior é o reino de Deus, maior são essas coisas do que propriamente a minha vida, do que propriamente a minha saúde. E Epafrodito entendia isso. E Epafrodito entendia isso. Certamente eu, pastor Joabe, em vários momentos visitando irmãos durante essa pandemia, arriscando estar doente devido a essa pandemia, irmãos. Mas nós devemos compreender como nós fomos chamados para fazer a obra de Cristo. Mas isso não se resume a mim e ao pastor Joabe enquanto liderança, isso se resume a todos nós que somos cristãos, devemos ajudar o próximo. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Até os médicos saíam de uma cidade quando havia uma epidemia. Até os médicos saíam da cidade, deixavam aquela cidade isolada, somente com aquelas pessoas que estavam enfermas. Sabe quem ajudava eles? Os cristãos. Porque eles compreendiam que o viver é Cristo e o morrer é ganho.
E morrer é lucro. Hoje a gente não quer passar por aflições. Hoje a gente não quer passar por tempestades. Hoje nós queremos ser louvados. E até na enfermidade, expandir para todo mundo. Eu estou enfermo. Para que no sentimento de autopiedade, as pessoas nos vejam e sintam piedade de nós. Mas Epafrodito não era assim. Não é evidentemente que nós devemos esconder as coisas dos irmãos. Não é isso. Não é esse sentimento de esconder. Não. Mas é um sentimento de Epafrodito de dizer assim: eu sou algo muito pequeno dentro do propósito do Senhor. E eu não queria que vocês, ó filipenses, ficassem tristes e angustiados, porque eu estou passando por necessidade de saúde. Assim, irmãos, podemos compreender que louvor a Deus não é quando apenas o pastor chega aqui e diz: agora vamos chamar o ministério para cantar louvores. Parece que naquele instante ali nós estamos louvando a Deus. Mas agora, no momento da palavra, nós não estamos mais louvando a Deus? Parece que na hora da oração nós não estamos louvando a Deus? Parece que quando nós estamos em casa nós não estamos louvando a Deus? Então era mais comum se nós disséssemos assim: ministério de cânticos. Porque o louvor a Deus deve ser constante, irmãos. Porque o louvor a Deus não tem tempo para terminar. Não são 2 louvores, 3 louvores, como nós cantamos aqui, mas deve ser toda a nossa vida. Você sabia que nesse momento você deve estar louvando a Deus? No momento de estar agradecido ao Senhor, da oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor é pregada na sua sinceridade, na sua verdadeira interpretação, é Deus falando com você. Deus está falando com você. E se nós estamos ouvindo o Rei da Glória, nós não podemos louvar? Se nós estamos ouvindo o Senhor dos Senhores, nós não podemos exaltar, dar um brado de alegria, de estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor? Então o louvor não deve ser apenas em um momento, mas em todos os momentos. O serviço do Senhor, a ajuda do Senhor aqui, não deve ser apenas no templo, mas também fora. Não deve ser quando está tudo bem. Hoje nós temos a sociedade do conforto, a sociedade do bem-estar, a sociedade de que eu quero estar bem, no meu conforto. Mas muitas vezes, irmãos, cristãos, não estão saindo dessa zona de conforto, para que o Senhor seja glorificado. É necessário, irmãos, sair da zona de conforto. É necessário, irmãos, é necessário, na verdade, sofrer, é necessário sofrer, passar por sofrimento. O sofrimento é pedagógico, irmãos, o sofrimento é pedagógico, é necessário nós passarmos por sofrimento, mas em meio a todo esse sofrimento, saber uma coisa: a minha graça te basta, como o Senhor disse, a graça do Senhor nos basta. É isso que deve acontecer na minha e na tua vida, é isso que deve acontecer na minha e na tua vida. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de concluir trazendo o seguinte aspecto. Estamos falando sobre imitação, sobre Timóteo, aquele que se preocupava com o outro, que aprendeu com Paulo, sobre Epafrodito, que não olhava também para si mesmo, mas olhava para o reino de Deus, olhava para as necessidades do reino de Deus, olhava para Paulo que estava necessitando, e ele foi auxiliar Paulo, mesmo ficando doente. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E tem muitas pessoas que podem até dizer assim: mas isso é uma palavra muito corajosa. Como é que eu posso dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? É uma palavra muito corajosa. A grande questão é, irmãos, que eu preciso verdadeiramente ser um cristão para afirmar isso. Dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu não consigo dizer isso, irmãos, eu posso me questionar se verdadeiramente eu sou um cristão. Porque eu deveria imitar a Cristo. Então eu poderia ter coragem de olhar para as pessoas e dizerem assim: olhe para mim, sede meus imitadores. Não porque eu sou perfeito, mas é porque eu estou imitando aquele que é.
Não porque eu completei minha carreira, mas eu estou olhando para aquele que completou. Cristo, que desceu do céu, se tornou homem, se humilhou, sendo servo, lavando os pés dos seus discípulos, foi aquele madeiro, foi crucificado, seu sangue derramado, mas o próprio carta de Filipenses capítulo 2, mas o Senhor deu um nome que é sobre todo nome, para que um dia todo joelho confesse, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo completou a carreira e nós devemos imitá-lo. Lá no versículo João 16:33, no mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está falando de um momento que já aconteceu. Ele venceu o mundo e Ele está dizendo assim: eu venci, vocês me imitem, vocês podem vencer, vocês podem ser vitoriosos. Quando nós podemos ser vitoriosos? Quando imitamos a Cristo. Quando imitamos pessoas que imitam a Cristo. E quando eu sou o imitador de Cristo e outros nos imitam. Então nessa noite, podemos dizer assim para os outros: sede meus imitadores, como eu sou o imitador do Senhor Jesus. Que isso seja verdade na minha e na tua vida, para a glória de Deus, nosso Pai. Possamos assim, irmãos, compreender que jovens como Timóteo e Epafrodito, que olhava para a obra do Senhor, que olhava para viver o Evangelho com sinceridade, não o que nós vemos hoje, pregadores coach, que fala aquilo que você quer ouvir, que fala a palavra que massageia o teu ego, que fala que você não vai sofrer, que você é o centro de tudo e que você está acima de qualquer circunstância. Não. O evangelho da cruz é o evangelho de renúncia, é o evangelho de dor, é o evangelho de sofrimento, mas é o evangelho que nos ensina a sofrer por todas essas coisas, sabendo que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais morte, choro, pranto nem dor, porque gozaremos para eternamente, para sempre com o Senhor, a glória na glória celestial. Assim, meus irmãos, o verdadeiro evangelho não traz o tesouro aqui para a terra, mas o verdadeiro evangelho aponta para o céu. E não é que nós venhamos a ter uma teologia escapista e dizer: ah, lá vai ser tudo bom, ah, lá vai ser tudo perfeito. E aqui não vai ser tudo bom. Pode ser que passem por momentos bons, mas também, como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de se alegrar, mas também há tempo de chorar. Há tempo, irmãos, para todas essas coisas debaixo da terra. Portanto, devamos viver uma vida cristã, olhando para referenciais, o referencial de Cristo, que é Cristo, o referencial de cristãos que são maduros, para que eu também seja um verdadeiro referencial e outras pessoas olhem para mim, não simplesmente como alguém que não faz a diferença nesse mundo pecaminoso, mas como alguém que louva ao Senhor, seja na universidade, seja na sua casa, seja no templo, seja no seu trabalho, aonde você estiver, você deve ser um adorador. Por isso que Jesus, Ele diz lá, a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim, não é no Monte Sião. Os verdadeiros adoradores adoram em casa, como você aqui está em casa, e adoram aqui no templo, como você está. Adora em toda e qualquer circunstância, seja na pandemia ou seja fora da pandemia. O verdadeiro adorador adora ao Senhor em todo momento. Que verdadeiramente isso Deus nos encontre como verdadeiros adoradores, porque Ele busca justamente essas pessoas. Amém? Oremos.